E antes de ser político, pastor, antes de qualquer coisa, eu só era uma criança, um jovem criado dentro de uma comunidade na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Nasci em Niterói e desde cedo eu fui morar numa comunidade chamada Bugiúgue. Quando eu começo a lembrar, né, ter lembranças dessa infância, nós morávamos num bico chamado Bico São José, uma casa muito humilde, onde nós enfrentamos muita dificuldade. Meu pai era um mestre de obra, minha mãe uma empregada doméstica. Eram pessoas de valores, de caráter, que sempre trabalharam muito para se esforçar e tentar dar para a gente o máximo, o melhor. Mas foi um período da minha infância ali de muita dificuldade, onde às vezes para jantar, minha mãe me relata que ela fazia ali 2 pedaços de frango, 3 para cada um, e eu queria mais um, e ela tirava do dela para poder estar me dando. Uma infância muito difícil, todos aqui da Ilha do Governador me conhecem, sabem quem era o meu pai, até conhecido na época como Xaropinho, que logo depois ele veio ter bar, ter tudo isso. Então, cresci nessa infância, estudando em colégio público. Eu até falo, né, que por conta do trabalho da minha mãe, do meu pai, a partir dos meus 10 anos, mais ou menos, de 10 a 11 anos, eu já comecei a ir para a escola sozinho e voltar da escola sozinho. E o interessante é que eu estudava num colégio, na época um colégio público, que era um bairro da Ilha do Governador que eu achava muito distante da minha realidade. Eu, quando chegava nesse bairro, desse colégio, eu ficava até imaginando, caramba, as pessoas que moram aqui são isso, são aquilo, são ricas. Eu criança. E hoje eu moro nesse bairro, para você ver como que Deus ele pode transformar tudo e escrever uma história de vida a qual nem você mesmo imagina. Então, com 10, 11 anos eu já ia para a escola sozinho. Aliás, eu voltava sozinho, né? Eu ia com a minha mãe, que minha mãe trabalhava perto da escola, e como eu saía meio-dia, ela só saía do trabalho às 16 horas, eu voltava sozinho. Depois fui estudar em outros colégios públicos também na Ilha do Governador. Sempre estudei na Ilha do Governador, participei de escolinha de futebol, tinha aquele mesmo desejo, né, de querer ser jogador, então eu participava de escolinha de futebol, tudo. Eu, à tarde, sempre ficava na rua, ou jogando bolinha de gude, ou rodando peão, e muitas das vezes também soltando pipa. Assim foi a minha infância dentro da comunidade. O interessante é que enquanto eu morei na comunidade, foi até meus 14 anos, eu não me envolvi com as drogas. Não foi nesse período a qual eu morava na comunidade, eu vi muitas coisas acontecendo. O meu pai ele tinha até um jeito diferente de me criar. Quando acontecia alguma coisa na comunidade, uma pessoa morreu, tem uma pessoa morta em tal lugar, eu novinho, ele me pegava pelos braços e me levava até esse local e falava: olha aí, esse é o fim de quem se envolve com as drogas, esse é o fim de quem se envolve com a vida errada, de quem pratica coisas erradas. Então, não é esse caminho que você deve seguir. Então, ele sempre falou muito isso. Meu pai era aquele nordestino, sabe? Meio brabo, meio severo. Então, enquanto eu era criança, eu tinha muito medo dele, muito medo de fazer algo de errado e ele descobrir. Então, as minhas coisas que eu fazia de errado era ir jogar bola e falar que estava num lugar e estava no outro, ficar a tarde toda fora, não querer estudar, enrolar para estudar, essas coisas que vamos poder falar assim, normal de criança, né? Aprontar na rua, cair, machucar o braço. Depois eu fui ficando mais velho ali, meus 12 anos, eu já comecei a aprontar um pouco mais, mas também nada relacionado a drogas. Era aprontar, eu falava que ia estar na rua e atravessava para ir para a praia, fugia para ir para a praia, que na Ilha do Governador, como você bem sabe, tem praias, e a gente não era tão perto, não era tão longe, mas para uma criança era longe e a gente atravessava para ir para a praia. Mas essa foi a minha infância, uma criança que tinha um pai e uma mãe que trabalhava muito,
uma empregada doméstica, que eu falo com muito orgulho isso da minha mãe. O meu pai era pedreiro, virou mestre de obra. Estudei a minha vida toda em colégio público e vivi assim, jogando bola na rua, participando de brincadeiras de com peão, bolinha de gude, pipa, uma infância, como dizem por aí, né, bem raiz. Só que meu pai, ele pegou um bar na época no Morro, e esse bar, ele não tinha condições de ficar o tempo todo, então eu comecei a ficar no bar ajudando minha mãe. Minha mãe, ela chegava mais cedo do trabalho, mais cedo do que o meu pai, e eu comecei a ir para o bar ajudar a minha mãe. Então eu comecei, podemos falar, a trabalhar desde cedo. Eu com meus 11, 12 anos, mais ou menos, foi a idade que eu ia para esse bar, ficava ali no bar com meu pai, com a minha mãe. Eu acho que até antes, eu acho que na época eu tinha até uns 10 anos, 9 anos, que eu já ficava ali junto com ele, mas sem trabalhar. Eu comecei a trabalhar mesmo, eu já tinha uns 10, 11, que eu já sabia fazer conta nessa época, então eu ajudava muito minha mãe relacionada à conta, isso e aquilo. Tinha aqueles horários de bar, de ficar no bar, não gostava. Meu pai, eu lembro que na época a gente, para poder comprar pipa, comprar linha de pipa, dezão ou a própria pipa, o pai falava, você quer? Quero. Então tu vai trabalhar e eu vou te dar o dinheiro para você comprar pipa. Então a gente sempre ficou. E eu me lembro bem de uma vez do meu primeiro contato com a política. Foi os meus 2 primeiros contatos com a política. Eu criança ainda. Eu estava no bar com meu pai, a gente vendia lá salgado e tinha um pastel com caldo de cana. E daqui a pouco, quando a gente olha assim no morro, no Brizolão, né, nesse bugue tem uma ladeira. E quando a gente olhou pro alto da ladeira assim, tava descendo uma galera, todo mundo de vermelho, com as roupas vermelhas. Eu lembro que na época era a galera que trabalhava pro Brizola. E começou aquele comentário. E eu lembro que meu pai só olhou para mim e falou assim: olha, é o pessoal da política, tudo cobra o dobro. Então o salgado, eu não me recordo que na época era R$ 3, eu comecei a cobrar 6, eu comecei a quase me embolar, porque a coca que era R$ 2, a coca aquela de garrafinha, eu tinha que cobrar R$ 4. Sei que foi uma loucura, mas o pessoal invadiu o bar, acabou com os salgados, com caldo de cana, com tudo. Então foi ali o meu primeiro contato assim, com esse pessoal de política. E lembro uma vez que a Verônica Costa, a mãe loura do funk, na época, como é que se diz, a Furacão estava iniciando, né? Ela também foi fazer uma campanha nessa comunidade, quem ajudava ela era até o Vaguinho. Alguém dessa comunidade, dessa época, assistindo esse vídeo, deve estar lembrando aí do Vaguinho, então, que morava no cercado. E ela foi andar pelo morro. E eu, como criança, fui atrás, cantando, pulando, e gritando mãe loura, mãe loura. A Verônica Costa era bem novinha, a gente foi andando assim junto com ela na comunidade, também foi um contato que eu comecei a ter com política ainda criança. E lembro que meu pai ajudou um candidato, na época ele no bar, e o pessoal que morava na comunidade, vamos apoiar esse aqui, amigo deles mesmo, morador, vamos apoiar esse cara, e meu pai meio que apoiou. E eu me lembro vagamente que eu tava ali junto e às vezes no dia entreguei uns papéis assim, junto, aquela bagunça ali que fica no dia, né, do churrasco, todo mundo junto. Foi os meus primeiros contatos com a política ainda criança e foi onde que eu comecei também a ter contato com o trabalho, com responsabilidade, lidar com dinheiro mesmo ainda muito jovem, mas meu pai sempre me ensinou que para eu ter algo, eu deveria trabalhar para conquistar. E assim foi até meus 14, 15 anos. Até o momento que meu pai passou por uma situação de um tiroteio na comunidade. Ele estava num bar, num domingo, com os amigos dele e tal. Meu pai nem bebia, mas adorava ficar na rua, no bar, e ele lá no bar, conversando, trocando ideia. E rolou um tiroteio na comunidade, e um cara perto dele foi baleado e ele não. E naquele ali, susto, ele começou a falar, vou sair da comunidade, vou morar longe da comunidade, não vou ficar mais aqui. E foi onde que a gente se mudou. E nessa que a gente se mudou para um bairro muito bom na Ilha do Governador. Parecia que seria melhor, né? Mas não foi bem assim. Eu, quando fui morar nesse bairro, já tinha meus 14 anos. Ali eu já sonhava, tinha os meus sonhos, mas ali também começou a acontecer muitas coisas. E eu já no próximo episódio,
Eu vou falar sobre os meus sonhos quando eu fui morar nesse bairro, mas também o que aconteceu quando eu cheguei para morar nesse bairro, o que começou a acontecer na minha vida. Esse episódio é para mostrar para você, mãe, ou você que está acompanhando, você que tem um vício, ou você que está se encontrando numa situação difícil, você se coloca para baixo, é para te mostrar que eu saí da comunidade. Eu saí do lugar que às vezes muitas pessoas acham, ali não tem oportunidade, não tem isso, não tem aquilo. Eu tinha uma vida normal como todos, uma mãe empregada doméstica, um pai que era pedreiro e tive as mesmas dificuldades que, não vou falar todos, né, mas muitos seres humanos na vida, e mesmo assim, ali eu não me envolvi com coisa errada, depois eu me envolvi, mas depois eu alcancei a cura, me transformei num pastor, ajudei muitas pessoas, muitas vidas foram transformadas, e hoje eu estou aqui como um assessor parlamentar, fui candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro, tive 13 mil votos. Então, você pode ter certeza que, independente de qualquer situação, existe uma saída, tá bom? Esse é o segundo episódio da nossa história de vida e eu quero já deixar aqui para você acompanhar e esperar quinta-feira que vem para o nosso terceiro episódio, onde eu vou falar qual era o meu sonho, quais eras, né? Eram mais de um sonho, os meus sonhos e o que aconteceu quando eu saí da comunidade e fui morar em um bairro que aos olhos humanos era melhor do que a comunidade. O que começou a acontecer? Se você gostou desse segundo episódio, peço para você deixar a sua curtida, para você encaminhar esse vídeo para uma pessoa, para uma mãe, para uma pessoa que sofre com vício, para uma mãe que tem um filho, para alguém que tem um familiar, para que ela comece a acompanhar esses episódios e ver que vícios têm cura e que é possível alcançar uma nova história de vida. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.